paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos mais uma vez, para que juntos nós possamos participar da palavra de Deus. Queria falar sobre a minha alegria de nós podermos ter esse momento, interagir nesse momento, participando da palavra de Deus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, pelo seu Espírito, e eu quero compartilhar esta palavra com todos aqueles que desejarem ouvir esta palavra do Senhor. Hoje a nossa palavra, a palavra do Espírito Santo, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 18. Uma palavra que nos ensina muito. Vamos à leitura da palavra. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Damos graças ao Senhor por esta palavra, por esse evangelho, o evangelho de João, o evangelista. Ele preparou o seu evangelho pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo conservou esta palavra para que ela pudesse chegar até nós nos nossos dias. E com certeza, esta palavra, ela é muito importante para nós, porque ela é muito importante para o Senhor, e ela tem muito a nos ensinar. O tema da nossa palavra, do sermão no dia de hoje é: vamos apacentar? Imagine você num lugar lindo, num lugar paradisíaco. Este era o cenário do capítulo 21 do Evangelho de João. O mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o mar de Genezaré. E esta foi a terceira vez que Jesus Cristo ele se apresentou aos seus discípulos, depois de já estar nele ressuscitado. Então, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo ele disse: vá para a Galileia. E eles foram, e ele se manifestou a eles naquele lugar tão bonito, tão importante, que é o mar da Galileia. E hoje, a palavra de Deus vai nos falar de duas condições que temos quando o Senhor Jesus se apresenta a nós. A primeira condição que temos é reconciliação. Quando o Senhor Jesus se apresenta a nós, nós temos esta oportunidade de se reconciliar. Mas o que é reconciliação? Segundo o dicionário, reconciliação é um substantivo feminino. Então, reconciliação é o restabelecimento das boas relações. O que significa na Bíblia reconciliação? Na Bíblia, reconciliação é integridade, totalidade com Deus. Os cristãos devem se comprometer de reconciliar as pessoas com Deus. A reconciliação é algo tão importante porque é um dos fundamentos da vinda do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Porque nós, as pessoas como humanidade, estavam separados de Deus, distanciados de Deus pelo pecado. Mas nós fomos reconciliados com Deus pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, mediante a sua morte e a sua ressurreição. Nós fomos novamente reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, lá na sua carta, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 ao 20, ele nos fala sobre a reconciliação. Ele fala, o apóstolo, que Deus deu a nós o ministério da reconciliação. Então, reconciliação, algo importante na vida do cristão. E nós devemos lembrar que nós devemos sempre insistir na reconciliação também entre as pessoas. Se algo aconteceu entre o relacionamento nosso com outra pessoa, nós devemos ter o cuidado de o mais breve possível restabelecer esta relação através do perdão oferecido e através do perdão que possa ser concedido a nós. Então é importante se reconciliar, porque nós precisamos reconciliar, restabelecer as nossas relações humanas entre pessoas para que nós possamos permanecer reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, já é o Senhor Jesus Cristo falando sobre a sua partida, sobre a noite da sua traição. Então o Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar sobre isso. Em um determinado momento, lá por volta do verso 30, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: esta noite o pastor será ferido e as suas ovelhas serão dispersas. Aí o apóstolo Pedro, ele fala assim: ainda que todos sejam dispersos ou que todos fujam, eu de maneira nenhuma, Senhor, te abandonarei. Aí o Senhor Jesus Cristo, lá no verso 34, diz para Pedro assim: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E aí, seguindo a leitura lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, já lá por volta do versículo 60, mais adiante, o Senhor Jesus Cristo já estava preso, já tinha sido traído, já estava preso, já tinha sido levado para a casa do sumo sacerdote, onde ali ele estava sendo interrogado. E Pedro, ele acompanhava à distância para ver o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. E ele entrou no pátio da casa do sumo sacerdote, e ali uma das criadas, olhando para Pedro, disse: você é um deles. Você andava com Jesus, o Galileu. E Pedro diz: de maneira nenhuma, eu não o conheço. Pedro saiu daquele local, entrou para uma porta. Uma outra criada, olhando para ele, disse: você é um deles. Você andava com Jesus, o Nazareno. Pedro também negou com toda a veemência: eu não o conheço. Aí aquelas pessoas que estavam ali, olhando para Pedro, e falou: com certeza você é um deles, porque o seu jeito de falar o denuncia, mostra que você é da Galiléia. E Pedro negou com toda certeza: eu não conheço este homem. Depois disso, dessas palavras de Pedro, o galo cantou, e diz a palavra que ele chorou amargamente por ter negado o Senhor Jesus Cristo. O importante é nós percebermos que no Evangelho de João, no capítulo 21, o Senhor por 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, já na 3ª vez, diz que ele se entristeceu pelo Senhor perguntar pela 3ª vez. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando: por que isso? Do Senhor perguntar a Pedro por 3 vezes: tu me amas? No Evangelho de Mateus, nós vemos aquilo que acabamos de ler no capítulo 26, que Pedro, por 3 vezes, ele negou o Senhor Jesus Cristo. E agora era necessário que ele, por 3 vezes, ele pudesse afirmar para o Senhor Jesus Cristo que ele o amava. A palavra de Deus nos lembra, Jesus falando, que todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Senhor. Quando Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, de certa maneira ele pecou contra o Senhor. E o pecado faz com que haja um distanciamento. Quando há pecado, precisa haver reconciliação. Então a afirmação de Pedro, que ele amava o Senhor por 3 vezes, isto era necessário para que Pedro ele pudesse ser
restaurado na relação com o Senhor Jesus Cristo. Ele pudesse ser restaurado na relação de amor com o Senhor. Então, esta afirmação de Pedro por 3 vezes era a afirmação, a restauração de Pedro com o Senhor Jesus Cristo. E você? E eu? Nós estamos dispostos a ouvir o Senhor dizer: tu me amas? Estamos dispostos a ouvir do Senhor esta palavra: tu me amas? Ou seja, estamos dispostos a responder: Senhor, sonda o meu coração, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, Senhor. Estamos dispostos? A segunda condição que nós temos quando o Senhor Jesus se apresenta a nós é apacentar. Mas o que é apacentar? Segundo o dicionário, apacentar é levar ao pasto, alimentar, proteger, pastorear, cuidar. E a tradução grega, ela tem o mesmo significado. Apacentar é levar ao pasto, é cuidar, alimentar, proteger. Este é o termo para apacentar. Jeremias capítulo 13 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto. Muitas vezes pensamos que a missão de Pedro ela é muito diferente da nossa. Nós então pensamos que cuidar de ovelhas do rebanho do Senhor Jesus não é função nossa. Agora, o que nós precisamos estar muito atento e nós precisamos desassociar um pouco a figura que nós temos de apacentador, do pastor, da imagem, daquele que é responsável pela igreja local. Nós pensamos que essa função é dele. Cuidar de ovelha é função do pastor, é função do presbítero, é função do pregador. Mas esta função, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo a Pedro, é uma função que cabe a todos nós. É uma missão de todos nós como cristãos. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender. Porque segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo sobre o mandamento do grande amor, quando ele diz assim, que vocês, ou seja, que nós possamos amar o próximo como nós nos amamos. Então é responsabilidade nossa cuidar de cada ovelha. Apacentar as ovelhas do Senhor. E nós podemos fazer isso começando aonde? Começando na nossa casa. Hoje nós estamos vivendo esses dias difíceis, dias de distanciamento social, onde que a igreja não está podendo atuar na sua totalidade, nas reuniões, nos cultos locais, mas é responsabilidade então nossa ainda mais de cuidar da nossa família, de cuidar daqueles que estão próximos de nós. O marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido, ambos cuidam dos filhos. Nós percebemos que a primeira vez, lá no capítulo 21, que nós acabamos de ler do Evangelho de João, o Senhor disse para Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor. Jesus disse para ele, apacenta os meus cordeiros. O que são o cordeiro? Cordeiros são os filhos das ovelhas. Então é responsabilidade nossa, através do amor, cuidar dos nossos filhos, cuidar das boas relações do nosso lar, apacentar a nossa família, aqueles que estão próximos de nós, apacentar os nossos irmãos. Se nós desejamos ir morar no céu, uma das responsabilidades que nos cabe é apacentar com o coração, para que aquelas ovelhas não venham a se desviar e perder esse direito de ir na cidade santa. Aí ficamos pensando, mas como fazer isso? Nós podemos fazer isso em qualquer lugar, no nosso trabalho, com aqueles que nós conversamos, com aqueles que nós vamos dirigir uma palavra, procurar falar para ele de toda maneira,
falar para ele das boas novas do reino do céu, das boas novas do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então apacentar para que possamos fazer e cuidar de cada ovelha, levando a mensagem para que possa haver a expansão do reino de Deus, ou seja, o aumento do rebanho do grande pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 16, o Senhor Jesus Cristo ele disse uma palavra maravilhosa. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Nós damos glórias a Deus por esta palavra. O Senhor Jesus diz que ainda há ovelhas que convém agregá-las para que Ele possa, como grande pastor, pastorear cada uma dessas ovelhas. E nós todos juntos, uns cuidando dos outros, amando de coração, ajudando, socorrendo, tratando cada ovelha, para que nós possamos fazer parte do rebanho do nosso Senhor Deus, do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você está disposto a apacentar o rebanho do Senhor? Está disposto a contribuir para o crescimento e a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo? Fale das boas novas do Evangelho. Conte para todas as pessoas do amor do Senhor Jesus Cristo, que a morte do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, ela resultou para nós em salvação. Mas para isso, é preciso nós responder à pergunta do Senhor. A mesma pergunta que o Senhor fez a Pedro. Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus hoje ele está na porta do nosso coração e está nos perguntando: tu me amas? O que nós vamos responder ao Senhor? Esta é a grande pergunta e a nossa resposta, ela é capaz de mudar toda a nossa vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, esta palavra no dia de hoje, que esta palavra ela possa nos confortar, ela possa nos fortalecer, nos animar na Tua palavra, para que nós possamos atravessar por todos esses dias, sustentado pelo Senhor, conduzido pela Tua mão poderosa. Senhor Jesus, Tua palavra nos ensinou hoje da pergunta que o Senhor fez ao apóstolo Pedro e da sua resposta maravilhosa, a afirmação de Pedro: eu te amo, Senhor, tu sabes destas coisas. Ó Senhor, faça com que esta resposta e esta verdade também possa estar nos nossos corações, que nós possamos responder para o Senhor todos os dias da nossa vida e reconhecer que só o Senhor é poderoso e falar: Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Eu te amo, Senhor, e não posso viver sem ti. Ó Senhor, faça com que esta palavra também possa tocar no pensamento e no corações daqueles que por um motivo ou por outro ainda não ouviu a tua palavra, ainda não deu esta resposta verdadeira que te amo, Senhor, para que também eles sejam tocados nos seus corações e eles possam ter as suas vidas transformadas e responder que te amo, Senhor. Esta palavra hoje, Senhor, nos ensinou sobre a reconciliação. Que nós também sejamos tocados, que não haja em nós nenhum distanciamento, nenhum rancor, nenhuma separação, nenhuma inimizade. E se houver algum desses pensamentos, nós possamos compreender que através do Senhor Jesus nós fomos reconciliados com Deus e que também possam haver restabelecimento e reconciliação entre todas as pessoas. Senhor Jesus, nos fortaleça pela Tua palavra. Eu quero orar em nome de Jesus e eu agradeço. Amém, Senhor.